Especialmente na última década, o mundo da comunicação mudou drasticamente. A prova disso é que hoje a gente consegue se informar tanto por perfis no TikTok e mídias mais novas, como newsletters e podcasts, quanto por jornais extremamente tradicionais, com anos e anos de história. Aliás, é como se todas essas plataformas ficassem ali, disputando a nossa atenção. No meio de tudo isso, também pode rolar uma dificuldade em identificar as fronteiras entre informação, entretenimento, opinião. Elas ficam cada vez mais borradas. Nesse cenário, o que diferencia conteúdo de um conteúdo jornalístico? Em um mundo onde a credibilidade parece sempre em jogo, o que as novas mídias devem fazer para ganhar a confiança das pessoas? Foi sobre esse assunto que o The Summer Hunter Vozes refletiu no Web Summit 2025, maior conferência de inovação e tecnologia do mundo, que aconteceu de 27 a 30 de abril no Rio Centro. Em uma mesa mediada pela jornalista Cláudia Penteado, Ricardo Moreno, que além de fundador do The Summer Hunter tem mais de 20 anos de experiência em redações, conversou com Hernani Ferreira Júnior, fundador e CEO do The News. Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu queria pedir para o Ricardo e para o Hernani rapidamente apresentarem o que é o The Summer Hunter, o que é o The News. Boa, começo eu. Tá? Bom, o Summer Hunter é uma plataforma cujo objetivo é olhar o lado solar da vida. É uma plataforma de conteúdo que tem um sistema solar bastante completo. A gente está no Instagram, newsletter, YouTube, revista física, que é algo que a gente acredita ainda, podcast, clube de benefícios, eventos ao vivo e também eventos de talk. Conteúdo diário focado no lado solar da vida. O Summer Hunter nasceu como plataforma mais hedonista, ou seja, o nosso destino era procurar o sol onde estivesse. E com a chegada da pandemia, a gente entendeu que o verão é mais como estação do ano, é um estado de espírito. De que maneira a gente aborda qualquer assunto, seja sustentabilidade, assuntos não necessariamente solares, mas com foco, muito focado no jornalismo e mais com foco positivo e solar. Maravilha. The News é um jornal digital que começou com uma newsletter e enviada para 234 pessoas. Hoje ela chega na caixa de entrada de mais de 2,5 milhões de brasileiros. A gente começou com um produto em texto muito simples, enviado às 6h06 da manhã, para ser tudo que uma pessoa precisa saber para começar o dia dela bem informada. E aí, ao longo dos últimos anos, a gente percebeu que o apetite por notícias ele não era só no texto, e a gente podia expandir para o áudio também e futuramente para o vídeo. A gente lançou no ano passado agora o nosso podcast de notícias, que é o podcast de notícias número 1 do Brasil também. E assim a gente vai se consolidando como um dos grupos de mídia aí da nova geração. Boa. Para a gente entender rapidinho que tipo de consumidores digitais são vocês, quais são os primeiros cliques do dia? Quando vocês acordam, qual é o que vocês fazem? Bom, além do The News, que eu sempre estou lendo, acho que Wall Street Journal sempre, CNBC... Globo.com, não tem como, acho que aqui é super importante, sempre muito rápido, breaking news. E assino diversas newsletters também, acho que na minha caixa de entrada, além do The Summer Hunter, a gente tem, sei lá, mais de 20 newsletters que eu recebo semanalmente e fazendo uma curadoria ali. E você? Eu acho que é um pouco parecido. The News logo cedo, à tarde Business, algumas outras newsletters, algumas mais profundas, outras esse pupurri de notícias do dia, alguns podcasts, O Assunto e Café da Folha, basicamente todos os dias. Monocle, alguns podcasts da Monocle de cultura e notícia. E sendo muito sincero, o New York Times e o Wall Street Journal, eventualmente o que aparece ali na home ou alguma coisa de lifestyle que me interessa mais, eu me aprofundo. Bacana. Então, entrando aqui rapidamente no nosso papo. O que representa ser mídia, ser um veículo de mídia hoje para vocês, né? A gente está num cenário em que o TikTok concorre com o New York Times, enfim, a credibilidade está em jogo, o clique é o mais importante. Quer dizer, como é que vocês navegam as fronteiras do que é notícia, o que é entretenimento, o que é informação? É importante para vocês se posicionarem, colocarem bem definidas essas fronteiras? Eu entendo que quando você pratica jornalismo, tanto faz se é o TikTok ou a revista New Yorker, ou se é o Reels do Instagram ou a revista Piauí. Eu acho que a prática do jornalismo ela não muda. Né? E quando a gente discute conteúdo hoje em dia, o que é conteúdo? Né? Conteúdo é tudo. Você engolir fogo, no sinal é conteúdo. Você ver foto da sua comida no almoço, é conteúdo. O que a gente se propõe a fazer
com modéstia, é conteúdo com C maiúsculo, que nada mais é que aplicar o jornalismo tradicional, que é feito desde sempre, levar a sério o que você aprendeu na hora de apurar a fonte, checar a informação, independente se vai ser um vídeo de 30 segundos ou um texto de 10 mil, 20 mil caracteres, e aplicar aquilo de modo que você entregue para a tua audiência, basicamente 3 coisas. Inspiração, que é uma maneira de você transformar a vida dela, o dia dela, ou informação, de que maneira você faz ela ficar mais inteligente ou mais informada, ou serviço, de que maneira você ajuda a facilitar a vida dela, seja ela escolher para onde ela vai viajar nas próximas férias, seja ela decidir onde vai almoçar no fim de semana ou que show ela vai ver no fim de semana. Então, eu acho que no fim das contas, o jornalismo não muda. De mesmo modo que o New York Times deve estar no TikTok, eu não sei, e você confia no conteúdo ali. Eu acho que tem uma outra discussão, uma outra conversa, que é de que maneira essas novas plataformas, independente da mídia que eles estão, criarem reconhecimento e respeito do público, de modo que eles engajem as pessoas num outro lugar, né? Porque você também engolir fogo e foto de comida se engaja. Mas você não constrói nenhuma relação a longo prazo, de confiança. No nosso caso é curioso, porque tem muitos jornalistas que falam que a gente não faz jornalismo. Basicamente a gente começou olhando todos os portais que existiam na internet, então a gente abria mais de 100 abas, selecionava as principais notícias do que a gente achava que era relevante para o consumidor, para o leitor, e a gente formatava isso em um produto com 5 manchetes, 5 notícias. Com os hiperlinks, então a pessoa podia clicar, né? Se eu quero aprofundar, ela clica e entra num outro assunto, ela pode ler aquela notícia de maneira mais aprofundada. Então, o que a gente sempre pensou se é jornalismo ou se não eu preciso atender bem o consumidor, preciso atender bem o cliente. Hoje, eu entendo que o que a gente faz é muito mais que jornalismo, muito mais. Mas o que a gente sempre pensou foi como é que a gente constrói um produto que atenda ao interesse desse leitor que todos os dias não confia na mídia. Hoje a gente tem um país com 41% das pessoas preferem não se informar. Isso é um dado do Instituto Reuters que é importante. 41% dos brasileiros preferem não se informar. Isso é uma loucura. 42%, salvo engano, não confia nas informações que tem acesso. Menos da metade confia no que lê. E a gente começou um produto que a gente falou, isso precisa mudar. Esse era o Retrato e tem 5 anos que a gente trabalha todos os dias para curar as informações com credibilidade e falar, olha, eu li todos os jornais para você e aqui o que você precisa saber. E foi assim que a gente começou e é o que eu acredito que acho que deva ser assim. Porque no fim do dia, se você tem um jornal que você fala, puxa, tem anos de tradição, credibilidade, mas puxa, as pessoas não estão lendo e quem está ocupando espaço é um criador de conteúdo no TikTok que não tem a seriedade que tem, vamos dar a seriedade, mas você tem que saber fazer de um jeito que a audiência queira consumir, porque senão, sem plateia não existe. Então, dentro disso, o que seria então para cada um de vocês uma boa pauta? Que gere engajamento, obtenha a relevância que todo mundo busca, mas principalmente chega nas pessoas que vocês querem que chegue. Para mim, uma boa pauta é a que te faz parar. Hoje em dia é isso, porque você está o tempo todo scrollando, olhando, 1000 abas abertas. O que te faz parar é uma boa pauta. Como você vai contar isso também é super importante. Porque eu posso contar uma notícia sobre a mudança da cor da seleção, da camisa da seleção brasileira de um jeito X ou de um jeito Y. E eu acho que o segredo está aí nessa forma. Então, para mim, uma boa pauta é o que te faz parar. Concordo, acho que uma boa pauta faz parar. Eu acho que a gente vive num momento, e a gente lança a mão, imagino que vocês também, muito de IA, para entender, revisar, achar novos vieses para apresentar as notícias. E a gente tem percebido cada vez mais, e a gente gosta de trabalhar, mas a gente gosta de ter tempo livre, que a gente usa a IA para resolver um problema que duraria 2 horas em 20 minutos, para ter mais tempo livre. Voltando à tua pergunta da pauta, eu acho que no futuro o que vai ser boa pauta vai ser a reportagem. Ou seja, isso a IA não vai resolver, porque a IA vai buscar uma história que alguém trouxe, né, e colocou num banco de dados. Então a gente pensa muito de que maneira a gente apresenta para a audiência histórias de pessoas inspiradoras, sejam pessoas famosas ou anônimas, empreendedores ou do seu bairro. De que maneira a gente busca boas histórias, de que maneira essas histórias inspiram as pessoas a viver melhor e enxergar o lado solar da vida. Seja para discutir
uma questão de aborto ou câncer, seja para discutir como ser um turista mais sustentável. A gente entende e usa, repetindo, a IA para garantir um texto melhor, mais conciso e que seja mais bem entendido, mas a gente ainda precisa dos repórteres para ir atrás dessas pessoas que contam essas histórias. E qual é o peso dos dados nas decisões de vocês? Quer dizer, até que ponto o algoritmo manda, até que ponto o feeling e a experiência de vocês manda? Como é que funciona esse equilíbrio? Eu tenho uma fórmula, 80% tem que ser baseado nos dados, 20% é feeling, e aí você pode errar nos 20%, tá tudo bem. Mas o problema é que às vezes o feeling ele gera lei de Pareto, né? Você erra nos 20%, ele altera 80% do resultado, ou acerta. Mas no nosso caso, a gente tem, desde o primeiro dia, desde a primeira edição, uma inteligência que capta todos os cliques. E a partir disso, a gente toma decisões de quais novos produtos a gente deve lançar. Então, a gente começou com o The News, que era um jornal sobre todos os assuntos. Começou a perceber que tinham muitos cliques em notícias de esporte e negócios. E a gente falou, será que tem uma editoria aqui que a gente pode construir? E aí a gente lança o The Business, que é um caderno de negócio, e o The Champs, que é o caderno de esporte. Mas tem o The Stories, que são histórias de amor enviadas aos domingos, que não tinha dado nenhum para comprovar. A gente só falou, The New York Times faz lá fora. É legal, Modern Love virou a série da Amazon, vamos fazer. Programas de rádio faziam nos anos 70, né? E a gente recebe mais de, 50 histórias por semana de amor, pessoas que vão mandando e a gente escreve. Que bacana. Olha, eu diria que a nossa conta é inversa. A gente olha dados, mas a nossa equipe, boa parte dela, vem de um jornalismo em extinção quase, mais tradicional. Lembrando que você é jornalista. Eu sou jornalista de carreira, passei 20 anos em redações de revista, amo fazer revista ainda, entendo que a revista continua tendo um papel, com perdão do trocadilho, muito importante. Ela não é um negócio em si, mas é um objeto de relacionamento muito forte ainda para a audiência. A gente olha os dados, mas a gente não respeita eles. Entendi. A gente fala, puta, essa história é boa, mas essa história, segundo os dados, não vai dar certo. Fala, vai dar. E normalmente dá. Funciona. Entendi. Agora, falando de futuro, assim, quais são os movimentos que vocês acreditam que vão moldar o futuro dessa mídia independente aqui que a gente está abordando aqui nos próximos anos? Vou falar uma coisa que é contraintuitiva, mas eu acho que é consolidação. Esses dias eu estava vendo AI replicando conteúdo de influenciador. Eu estava vendo um produto sendo vendido com um anúncio falso no Instagram e pessoas caindo no golpe e pessoas não conseguindo distinguir se era aquele influenciador ou não. Então acho que no futuro o que vai acontecer com os criadores de conteúdo e mídia independente é você precisa ter uma chancela. A Globo hoje, se eu vejo uma coisa lá, eu pelo menos tenho a garantia de que é uma empresa séria que está fazendo. Como eu vejo o meu negócio daqui 10 anos? Como uma plataforma assim como a Globo, que as pessoas vão falar, se o Ricardo escreveu lá, é interessante. Se aquele vídeo foi veiculado lá, eu posso confiar. Porque vai ter tanta coisa na internet, tanto barulho, que você vai precisar ter os curadores e as plataformas que vão te falar, isso aqui você pode confiar, é correto. Se for para o e-commerce, não tem nada a ver com o nosso painel, mas talvez a Amazon vai crescer mais em venda do que o próprio site da plataforma, porque você não sabe o que é verdade e o que é mentira, se aquela oferta lá pode ser um golpe. Todo mundo deve estar vendo que isso está acontecendo. Então, acho que o intermediador, ele passa a ser importante, e essa pessoa que vai fazer a curadoria também. Então, eu vejo essas networks de conteúdo, é onde a gente está apostando, né? Eu estou bias nisso, mas é onde a gente aposta. Eu acho que com AI, com a abundância de coisas, você vai precisar ter o selinho verificado de falar, ó, tá aqui, ó, é isso aí. Eu concordo, eu acho que é essa consolidação de reputação e reconhecimento da audiência. Eu acho que a gente está aqui nesse palco porque o mundo mudou e a gente teve a oportunidade, através da tecnologia, de criar algo que, quem sabe, 15 anos atrás não seria possível um evento como esse, porque era menos democrático a produção de conteúdo, né? E as mídias disponíveis. Eu brinco, mas não é uma brincadeira. Até o fim dos anos 90, basicamente a gente se informava pelo Jornal Nacional à noite, pela revista Veja, uma vez por semana, e pela Folha Estado de São Paulo. JB, isto é, tinha outros, mas basicamente era isso. Ou seja, a verdade era uma só, e era aquilo. Você concordava ou discordava, mas era aquela. Hoje em dia a gente tem The News, tem Summer Hunter, tem 1000 coisas para você concordar e discordar. Entendo que vai ter lugar para todo mundo, menores ou maiores, cada vez mais de nicho,
Mas entendo também e acredito que cada vez mais as plataformas de conteúdo elas vão investir no inventário de conteúdo. Ou seja, os criadores vão continuar existindo, fazendo conteúdos rápidos que entretenha, mas precisa gerar um inventário, e o inventário acaba te ajudando a desacelerar o consumo de conteúdo, que aí tanto faz. Quando você fala, puta, eu vou desacelerar para ler um livro. Se você ler uma página e olhar para o lado, você não está desacelerando. Agora, se você tem uma série de documentários incríveis, no TikTok que seja, você tem reportagens imersivas num lugar que você pode ler texto, qual o problema de você ler isso digitalmente se você está mergulhado nesse conteúdo? Então, a gente acredita muito nesse conteúdo de inventário, que no fim do mês ou no fim do ano você fala, olha aqui a quantidade de histórias incríveis que eu trouxe. E para mim daí tanto faz, se é o jornal impresso, se é o TikTok, se é o Reel, se é a newsletter. Ele falou como ele se vê daqui a 10 anos. E você, como é que você se vê daqui a 10 anos com o Summer Hunter? Eu acho que fazendo isso, quem sabe com uma plataforma mais consolidada, contando histórias mais profundas, e aí vem o meu lado jornalista, né, de que maneira eu consigo achar histórias que de fato inspire as pessoas e transforme a vida delas, independente do desejo delas. E quando eu digo independente do desejo, é transformar de modo que resolva um desafio dela, ou que faça ela aprender mais, ou que inspire ela a tomar novas decisões. Bacana. Está acabando o tempo. Vamos aproveitar que a gente está aqui nesse ambiente de empreendedorismo. Se vocês pudessem dar um conselho para quem quer empreender, quem quer criar ou transformar hoje um veículo de mídia, qual o conselho que vocês dariam? Começa com o que você tem domínio. Acho que a melhor maneira de você crescer na internet hoje é falar sobre uma coisa que você efetivamente faz, testemunha, vive. Então, acho que eu começaria assim de novo. Foi o que eu fiz. Eu criei um produto que eu gostaria de consumir e não tinha no Brasil. Eu consumia isso lá fora. E aí vem a segunda dica. Muitas vezes, quando você está no Brasil, você tem uma vantagem competitiva diante de quem está nos Estados Unidos. Eu sei que tem americanos e gringos assistindo, mas você pode ver o mercado lá e antecipar e falar, puxa, isso vai chegar aqui daqui 2 anos. Então, acho que eu daria essas 2 dicas. Fala sobre aquilo que você tem domínio, que você gosta, ou resolve um problema que você realmente não encontra aqui. Eu não tinha uma newsletter que fizesse a curadoria do jeito que eu queria, que desse as notícias lá de fora e não só as daqui. Então, eu criei isso e, felizmente, foi a dor de muitas outras pessoas que acabaram consumindo. E olha para isso, acho que lá fora já tem bons benchmarks para você trazer para cá. Ricardo. Eu acho que pensando nessa democratização da profissão de criador de conteúdo e da possibilidade de todo mundo criar conteúdo e vender, seja produto ou algum negócio, você sendo uma manicure querendo vender teu serviço de manicure, um pedreiro, um consultor de venda de imóveis, seja responsável e respeite a tua audiência. Ou seja, na hora de você contar uma história, seja a maneira que você fez a unha, a maneira que você construiu a casa, a hora que você vai vender um imóvel, não minta. Você pode conseguir vender os primeiros imóveis mentindo, mas você não vai criar reputação e reconhecimento se você sempre abrir mão da verdade. Tá certo. Bom, não temos mais tempo. Muito obrigada. Foi um privilégio conversar com vocês. Obrigada aí pela audiência. Curtiu a conversa? Então segue o The Summer Hunter Vozes na sua plataforma de áudio favorita para receber aquela notificação quando o próximo episódio for ao ar. Aproveita e já avalia o podcast com 5 estrelas. Isso ajuda muito a gente. Considere também fazer parte do nosso clube de membros no Substack. Ele garante benefícios o ano todo, como ingressos para encontros e gravações especiais, conteúdos exclusivos e presentes como a nossa tote bag e a revista impressa na sua casa. O link está aqui na descrição do episódio. Até o próximo!